Olá, é com muito gosto que estamos de volta com uma nova convidada. Paula Lourenço nasceu em Angola, licenciou-se em Ciências da Educação, mas foi na televisão que se tornou conhecida. Depois de 24 anos na RTP Madeira, como apresentadora, jornalista e realizadora, Paula Lourenço deu um salto a Angola, a sua terra natal, para fazer parte da direção da televisão nacional. Anos depois, regressa à Madeira com uma grande diversificação de atividades. Concentra-se agora em dar formação na área da comunicação e apresentação, realização e produção de programas. Paula, olá, Olá, obrigada por estares cá, nada, é nada, um nada, nada. Eu gosto. até bati palmas, estava ótima a Estava apresentação. ótimo. Tu tens aqui, eu li umas linhinhas do teu Sim, currículo, que é sim, longo. sim, é longo. Mas eu começaria por falar de ti do princípio. Princípios, ok. Como é que É tu assim, nasceste em Angola? Como é que foi todo o percurso? Como é que foi a tua infância? assim de uma forma. Sucinta. Eu vinha para aqui e estava a pensar das coisas mais, que eu acho que é das coisas mais divertidas na minha vida, foi o facto de a minha irmã, mais velha, que se chamava Wanda, e obviamente continua, penso que lá em cima continua a chamar-se Wanda, era a melhor voz de Angola. Ai, olha que Era giro. locutora de rádio. E a minha irmã, nós vivíamos a 5 minutos da rádio, e a minha irmã teve um pedido de um diretor da rádio para arranjar alguém que fizesse uma rubrica, mas teria que ser uma criança, para fazer uma rubrica para crianças. Para Uhum. contar histórias para crianças. E o diretor, que já me conhecia, porque, enfim, não é difícil, porque eu andava sempre perto da rádio E da e irmã? da irmã. O que é que aconteceu? O próprio diretor disse: Olha, porque é que não traz aqui a sua irmã, a Paulinha? E o que é que aconteceu? Eu coloquei pela primeira vez na minha vida os escutadores, com 8 anos de idade. Até hoje continuas a Até hoje. exigir aos Eu já escutadores? explico porquê. E comecei a fazer rádio com 8 anos. Ou seja, a minha Muito irmã, bem. a minha irmã fazia um programa muito bom e depois tinha uma rubrica para crianças. Supostamente a rubrica era para ter 2 minutos, mas como eu falo pelos cotovelos, a rubrica ficou com 8 minutos e eu passei a ter mais tempo na rádio do que em casa. Portanto, eu saía da escola e eu ia para a rádio. Ficava na rádio, eu ficava no auditório, assisti pela primeira vez música clássica ao vivo, em piano, não sei o quê, ali no auditório da rádio. Eu me passava pelos todos os gabinetes e por todos os estúdios, aliás, como está aqui, por exemplo, o Celso, vinha aqui ter pronto, com os funcionários e com os técnicos e falava com eles e metia-me com eles e com os apresentadores, etc, etc. Portanto, criei desde muito cedo uma vontade tremenda e um hábito ótimo e um vício Pois. muito grande que é a rádio. Porque nós podemos ter o vício da televisão, mas a rádio é algo que é A rádio completamente é diferente. mais profundo É ainda. muito mais profundo, Mais, é muito mais. é. E aí é que começou. A minha irmã, claro que obviamente, nos primeiros tempos, penso que no primeiro dia deve ter ficado arrependida de me ter convidado, porque supostamente era para falar 2 minutos, eu falei, pá, e 8, coisa assim do género. Desde que te deixassem tudo bem. Pronto, e a partir daí eu passei a fazer rádio, e depois passei a fazer, e depois comecei a ver peças de teatro dentro do auditório da rádio, e comecei também a fazer peças de teatro no meu quintal, na minha casa, que ficava a 5 Pode-se minutos. dizer que o ambiente da rádio era já o teu quintal. Era o quintal, Era o teu quintal. e é muito importante, porquê? Porque a rádio, eu tenho que falar, obviamente gosto muito de televisão, como vocês sabem, Uhum. mas a rádio tem a particularidade de trazer toda uma escola e toda uma forma de utilização da voz e de vocês poderem comunicar, porque não têm imagem e, portanto, Uhum. vocês têm que dar uma imagem. Por exemplo, se eu agora quisesse. A voz tem, Sim, a voz tem que ter se eu agora imagem, quisesse. tudo através da Se voz. eu agora quisesse dizer como é que era o ambiente daqui do estúdio lá para fora, para as pessoas que não estão a ver, eu diria: tenho à minha esquerda, não, à minha esquerda está a Natália, ela é uma jovem que tem aqui já Jovem, bastante obrigada. experiência, é uma jovem, é sempre tudo jovem, e à minha direita está a Marina Kraft, Exatamente. que foi a primeira a falar, e à frente está o Celso, neste Que estúdio que está aqui a tem, que tem, aturar-nos que e a tem umas fazer a mesas, e técnica. depois poderia ter que dizer que temos mesas cinzentas e que tem o logo da A rádio voz aqui. é o único Pois. instrumento que Portanto, nós temos para e tu para tens que apanhar as escrever. pessoas, para que elas fiquem ali presas, Claro, porque claro, claro. é muito fácil distrair-se quando se está a E o, ouvir e o rádio. problema principal, na minha opinião, de alguns dos. E agora já estou a falar como formadora, porque vocês, como sabem, eu já dou formação há muito tempo.
Eu comecei por dar formação, porquê? Porque quando eu vim para a Madeira, logo depois de eu ter entrado a nível nacional para a RTP, Uhum. barra Madeira, tive uma professora que veio de Lisboa, que na altura era uma professora que trabalhava com cantores, portanto, com a presidência, etc, etc. Era uma professora fabulosa, fabulosa, e portanto, a área dela era mesmo técnicas de voz. Ela veio para a Madeira, veio dar o curso e depois pediu ao diretor autorização para me dar, para dar uma espécie de reciclagem, para eu poder ser monitora do curso porque achou que eu tinha a capacidade de poder dar aulas, dar formação na área de técnicas de voz e de apresentação. Porquê? Porque lá está, a rádio ajudou muito. Experiência Exato. também, O não? facto e Aos 8 depois anos. as pessoas começam, que estão a ver, obviamente, em vídeo, apercebem-se, por exemplo, que eu uso sempre, eu quando cheguei aqui, a primeira coisa que eu pedi logo foi aos Os escutadores. escutadores. Porquê? Porque quase toda a gente diz assim, ai, aquela pessoa tem uma voz tão bonita, tem uma voz bem colocada. E quase sempre nós acrescentamos. E tem uma voz muito bem colocada, porquê? Porque é uma voz de rádio, certo? Sim. O porquê que nós dizemos isso? É porque o grande segredo da rádio é usar os escutadores. Porquê? Porque com os Tu tens escutadores noção do que Tu estás a tens dizer. noção nós temos a Aliás, da noção. por seis projeção da programas tive voz. dificuldades em trabalhar sem É, auscultadores, é, até porque mesmo quando gravávamos as reportagens nos estúdios da RTP exatamente, Madeira, exato. nunca fazemos, não era capaz. É o E depois facto de muitos de, anos de rádio também, porque eu estou a controlar a minha própria voz e assim claro, sem auscultadores claro, não a controlo Não tão claro. bem. consegues. Mas diz-me uma coisa, só para nós Digo, digo, digo. Fazemos a acabarmos o sequência. tema Angola, Hum. como tu tinhas esta vida e depois de repente tudo isto muda. Sim, Sim. Tu, obviamente. quando tu fazes a transição, Uhum. foi um choque para ti, mudar para Portugal? É A assim, tua vida muda repara, completamente. eu sou filha de angolana, fui criada, costumo sempre dizer isto e acrescentar porque é muito importante, porque o facto de eu ser assim como sou, deve-se muito ao facto de ter tido dois pais e duas mães, porque a minha mãe biológica, quando eu nasci, foi detectado um cancro e ela, com toda a família angolana, porque os irmãos Uhum. dela, os tios, os primos, é tudo angolano. Só o meu pai é que era português, foi para lá com 8 anos, nunca disse a ninguém que era português, está lá enterrado como angolano, toda a gente Uhum. pensa que ele é angolano. Mas a minha mãe entregou-me com uma carta para ser reconhecida no notário à maior amiga dela, que era Ah, a pois. Palmira Paes. Palmira Paes, que é uma mulher fabulosa, infelizmente já não está cá, com muita pena minha, mas foi muito importante porque os meus primeiros, vocês reparem, estamos a falar há 70 e tal anos atrás, o Uhum. que é que aconteceu? A minha mãe teve que vir para Portugal, a minha mãe Ah, pois. biológica, e ao vir para Portugal ficou 7 anos, porque havia aqueles 5 anos Sim, para sim, ver se o sim. cancro, etc., mais Estava dois por cá para em Estava tratamento em reconhecendo. Portugal. pronto, aquela história. E ela ficou os 7 anos em Lisboa na casa de família do meu pai, uma prima, uma coisa assim. Uhum. E eu, que não tinha nada a ver com Portugal continental, porque nós éramos angolanos e vivíamos em Angola e é completamente diferente. Sim, sim. Tinhas toda a família Tinha a angolana? família toda angolana, portanto, as férias eram passadas em Angola, dentro de Claro, Angola, lógico. nas várias províncias, porque aquilo é enorme. Eu fui criada os meus primeiros 7 anos com uma mãe africana e um pai africano, que significa que eu juntei duas, Duas duas culturas. Deus culturas cultura. muito diferentes. A minha mãe, que era angolana, a minha mãe biológica, que era angolana, mas foi criada com uma ama de Coimbra, o que significa que é uma confusão doida, porque a minha mãe era, enfim, era Portuguesa muito do mais que. portuguesa, entre aspas, apesar de ser angolana de nascimento, e a minha mãe adotiva e o meu pai adotivo africanos que me deram toda a essência. Eu cheguei a pisar a farinha com o pilão, etc. Portanto, a minha avó adotiva tinha panos, etc. E Tão tudo giro. isso é. Portanto, tu Essa identificas. cultura, mas essa infância marcou-te. Tu depois Sim, mudas claro, para cá, para marcou a Portugal, no infância, 25 de marcou tudo. Abril. Eu mudo para cá na altura em que a minha mãe biológica resolveu, e a minha mãe africana, as duas adotivas, resolveram que seria melhor virmos todos para cá porque Para era mais Portugal, porque seguro, etc, já etc. havia muita Mas convulsão. eu já na altura dizia às duas que um dia iria Ias voltar. voltar. Iria voltar. Porque
o ser angolana e o voltar a Angola não significa ir à procura dos meus amigos, porque os meus amigos estão cá. Uhum. Os meus amigos vieram para cá. Não Ah, significa. tu quase de alguma forma perdes as raízes. Quando nós perdemos os amigos, só ficaram os lugares. Mas, Não, os, mas ela lu- identifica-se Mas tu com a identificas com alma Angola. mas, angolana. mas eu, como sou angolana de nascimento, Uhum. e como ainda por cima tenho 50 e tal pessoas de família angolanos, aqui tenho quatro pessoas que pesam mais do que os 50, Pois, porque são dois filhos e dois netos, que pesa imenso, ok. é uma balança Claro. perfeitamente, não tem hipótese de competência, de Exato. concorrência, Competir não é? aqui. Não tem hipótese. Mas o que acontece é, eu eu digo na altura, quando eu tiver a possibilidade, eu vou voltar para Angola. Angola. E tu E foi voltas, exatamente o que E aconteceu. tu voltas. gostavas de voltar um dia para Angola? Ela voltou para Eu lá, Mas voltei, eu gostavas de estive voltar lá, mas e agora. voltei. Depois, agora. Se, se- Gostavas de acabar a tua vida em Angola? não sei, não estou a sabes, ver. eu gosto de fazer os planos step by step. Eu tenho, os meus planos vão desde os simples até os mais Mas complicados. eu partilhei com a Paula, à altura em que eu saí da RTP Madeira para ir para a Inglaterra. A Sim, Paula está a sair da RTP Madeira no mesmo mês, da mesma altura, para ir para 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 Angola. Portanto, Angola, nós seguimos correto, caminhos diferentes correto. e Eu voltámos aceitei um depois. convite, eu aceitei um Ela aceitou, tu convite. aceitaste um Hum. convite Um da convite televisão que já angolana. me tinham feito a própria televisão pública de Angola. Portanto, eu já tinha recebido um convite. Portanto, era um novo desafio que ela abraçava, Mas que eu que eu na recordo altura disso. não aceitei logo, porque por causa da idade neste caso Do o teu filho filho. era Mas os teus pequenino, filhos já estavam grandinhos, não mas era? depois, Isto que há. já em 2013, a coisa já estava toda Pois. mais ou menos, Era então eu isso. resolvi e aceitei, portanto fui para Angola e fiquei em Angola e fui, portanto, cheguei Mas é a diretora engraçado. de programas da televisão pública de Eu, por Angola. exemplo, Foi fantástico, Mas adorei depois eu quando voltaste. vivia na Austrália, eu sentia sempre que Portugal era a minha casa e era aqui que eu queria ficar. caminhar, embora tivesse Sim, raízes, Na não tinha ilha, raízes eu lá, tenho mas Portugal, mas eu é a tinha, a minha ilha, isso casa é. era aqui. Tu sim. sentes isso em relação a Angola? Que a tua Não, casa, é assim, a minha casa é onde eu estiver bem. Onde eu me sentir bem. Se eu me sentir bem na Madeira, eu estou bem. Eu gosto muito de viver na Sabes que eu Madeira. também dizia isso? Se eu tiver que fazer uma escolha, se eu tiver que fazer uma escolha entre viver em Lisboa, viver no Porto, viver na Madeira, não hesito. qual? Qual? Madeira. Madeira, Madeira. não Tá bem. hesito, não hesito. A Tem Madeira, a ver com a qualidade a de vida que tens Madeira cá. tem uma qualidade de vida É que não isso. é, Sim, isso. não é, não se encontra em Lisboa. Eu em Lisboa, cada vez que eu tenho muitos amigos no Porto, tenho Uhum. angolanos e não só. E tenho muitos amigos em Lisboa. Toda vez que eu quero combinar um encontro no Porto ou em Lisboa, é uma loucura. Demora Eu quase, sei. é quase, é preciso quase para aí uma semana de 15 dias para combinar as coisas, porque uns não pode, o outro Sim, tal, isso é mora verdade. na Mas outra é margem. engraçado que Aqui não. quando eu Pois. vivia em Lisboa, eu lembro-me de pensar, mas eu quando quero fazer qualquer coisa, porque eu dizia assim, eu não volto para a Madeira, é nestas vidas entre a Austrália e a Inglaterra, vou ficar Sim. em Lisboa, fiquei lá um É ano que e nós os tal, três faz 2 anos, nós andamos de um andamos, lado para o outro. De um nós lado ao temos a outro. Austrália em comum. E então eu lembro-me de pensar, passados uns meses pensei, mas é que isto afinal, porque eu dizia, perto de Espanha, eu posso viajar qualquer, quando me apercebi estava sempre cansadíssima, onde bocadinho que tinha livre era para fazer as Sim, compras no supermercado, filas intermináveis de trânsito, e eu dizia, mas isto afinal eu nunca Não vou é lá nenhum. qualidade de vida. Era mais fácil estar na Madeira, planear de vez em sim, quando, sim, ir sim. a Lisboa, numa hora e meia, do que ir. Claro. E é isto que eu digo, a Madeira A Madeira, fez-me nesse ficar aspecto, cá pela é, qualidade de vida. porque na Madeira tu consegues dar um salto e ir a uma aula de equitação de manhã, à tarde, a Trabalhas meio da tarde vais, normalmente. Uhum. vais vais ao Lido e à Uhum. noite vais estar com os jantas ou bebes um café com os amigos. Isto é impossível Noutro nas grandes sítio. cidades, Nas grandes nas cidades. é O impossível. mesmo, Até tu em viveste em Luanda, até em Londres, o mesmo em Luanda, Londres. até em Luanda é complicado. Até em Luanda Até é em como Luanda é é complicado. Tem a ver complicado. com a segurança, Não, 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 até é complicado de reunir os amigos pela mesma Que razão, porque é uma distância. grande. hora, uma hora leva quase 2 horas para chegar à zona da Bahia, por exemplo. Claro. Isto é o Olha, normal. tu quando viveste em Luanda, agora já, Uhum. a trabalhar, já numa fase adulta, nos últimos anos, tu tinhas receios, preocupações com a segurança? Nada, zero. No meu caso eu não tive, mas eu também sou diferente, eu não sirvo Tu não de serves de exemplo para ninguém, porque tu Não, és muito não. eu não extrovertida sei, e não tens grandes medos, não, e não, depois, não tens ansiedades. sobretudo porque eu em Angola sou angolana. Pois é, Sou também é angolana, verdade. eu sei falar algumas línguas, Hum, eu sei como é que funciona, eu sei o Uhum. que é que devo fazer,
E além disso, eu sinto-me perfeitamente em casa. Sim. Portanto, Pois. não, eu não tenho. As pessoas estão dizendo, eu tive um amigo meu, realizador, o Abílio chegou lá para fazer um trabalho, e eu já na altura estava a dar formação a produtores e a realizadores e a apresentadores, e o Abílio chegou lá e era assim para mim, tu conduzes em Luanda à meia-noite e meia? Eu disse, claro, mas qual é o problema? Mas tu não estás bem, isso não tem problema nenhum. No meu caso, eu No estou a teu dizer, no caso. meu caso, Ah, porque no meu caso é outra história, é diferente, porque talvez também porque eu fui numas condições mais privilegiadas, porque eu já fui como assessora, depois fui como chefe de departamento e depois passei logo para diretora e depois, enfim, tive uma carreira quase que fulgurante lá porque eles precisavam de alguém qualificado e eu fui o primeiro quadro da comunicação social angolana a regressar ao país e fiz questão de regressar e entrar no país no Dia Nacional da Paz. olha que Não, Dia giro. é. 4 de Abril, verdade, entrei, no dia certinho. Fiquei toda contente. É. Por isso, o que é que acontece? Eu tive, eh, não senti, não tive problemas, andei E sempre. agora, tu agora, quando daqui, do lado de cá, Uhum, na tranquilidade da ilha, uhum. tu assistes ao que se está a passar em Angola, ficas preocupada? Eu fico tão preocupada com o que se passa em Angola como fico preocupada com o Com que se passa Moçambique No também. mundo, noutros noutros países, países, noutros sim. Portanto, países. não, não É é, tu assim, há uma percebes daquele palavra, país que te não, preocupa não, mais. há uma palavra que eu gostava que saísse do vocabulário a nível mundial, que é guerra. Acho que, Oxalá. Exato. porque é uma palavra que não tem, é terrível e só E quem sentiu ou quem passou por uma situação dessas é que pode perceber e é que pode saber o- os o efeitos e as quão absurdo. consequências que depois isso traz para o futuro daquela pessoa, para o futuro daquela família. Por isso, se eu pudesse, se todas as pessoas perguntam-me, já me perguntaram isso uma vez numa entrevista para uma revista, perguntaram uma palavra que tu tiravas do Do teu dicionário. dicionário. Conflito, Guerra, guerra. guerra, Guerra. guerra. Mas assim, limpa. Infelizmente, a mim, a sensação que eu tenho é quando vejo tudo o que se está a passar e que vai continuar, não acredito Não, se que vai se ainda resolva piorar. tão depressa, para mim ainda vai piorar, não querendo ser pessimista, mas também não vale a pena andar aqui com uma bandeirinha branca, com uma pessoa que me aponta uma arma, que esta não vai resolver nada. Mas, claro, todos nós, o que foi bom nisto tudo foi que ficou provado que a maior parte a humanidade, eu diria 80% da humanidade, hoje tem vergonha até da guerra. A sensação é de impotência e vergonha. Vergonha alheia, sabes como é que isto é possível? Como é Uhum. que. Mas infelizmente é uma realidade que poderá vir a continuar Por isso eu acho que e isto é complicado e nós sofremos todos com isto. por isso eu acho que a melhor coisa é cada um de nós ter uma chamada boa ação Sim, todos sim. os dias. Eu quando estive a trabalhar na Endemol, que foi a minha maior escola de televisão até hoje, porque eu trabalhei com material como nunca tinha trabalhado, Uhum. Isso material foi de lá em Angola. televisão, Gama. em Joanesburgo. Facebook. Foi Ah, mesmo sim. na Sim, tu sede. Sim, estiveste sim, quanto não, tempo? Portanto, Estiveste uns 2 ou 3 anos em Joanesburgo. eu trabalhei em Angola, depois vim para a Madeira, depois trabalhei em várias coisas, em várias, aqui em na várias Madeira. áreas aqui na Madeira, mas entretanto fui convidada, por ser um quadro qualificado, Uhum. fui convidada para ser a diretora-geral da temporada do Big Brother de Bem, Angola e fui pois eu aceite, lembro-me disso. eu fui aceite porque eu não gosto do Big Brother. Eu Esta é a parte até mais hoje não consegui divertida. gostar. Não é Quando eu cheguei possível. lá, o presidente do Conselho de Administração da Endemol, da África do Sul, que é uma das grandes sedes Uhum. que existe a nível mundial, é realmente uma sede tão grande, que nós fomos gravar a voz do Big Brother e tivemos que telefonar para pedir para nos virem buscar, porque não sabíamos onde é que estávamos. Portanto, é de tão grande que são os estúdios, tão grande que era a zona onde se fazia o Big Brother. Mas nessa altura em que estamos a fazer o Big Brother, para além de ter sido a escola realmente incrível, porque eu aprendi imensas coisas, eu trabalhei com material que nunca tinha trabalhado. Eu fui escolhida e quando lá cheguei, o presidente do Conselho de Administração, que é sul-africano, olhou para mim e era assim: Você gosta do Big Brother? E eu disse: Não. Já alguma vez viu? Eu disse: Não. E eu disse: Pronto, agora vou já para Já, casa. já, Sim, sim, Pensei: sim. já lixei isto, já Já, vou. já. escapando ao Eu tempo. disse: Exato. Já Foi vou, o o contrato já vai ser Vai rescindido ser e já muito vão-me bom. embora. Eu disse: Eu tenho que confessar, nunca vi. E ele disse-me: Então é a pessoa ideal porque não traz vícios. Então eu tive uma semana a ver Também é uma, o é uma Big perspectiva. Brother. Ai, tiveste uma Eu semana a tive ver? uma semana a ver o Big Brother.
e a ver como é que era o Big Brother, como é que funcionava o Big Brother, como é que era. O que é que eu gosto do Big Brother? Não é o Já ia Big te Brother. perguntar isso, tu gostas do Big Eu Brother? não, Agora? eu gosto dos reality shows, mas isso sou eu, já que aqui quem está a falar já é a Não, estás realizadora a falar da parte produtora, Está bem. técnica já. já é a Sim, sim, parte sim, já a realizadora parte, sim, sim. produtora. É Porque que conteúdo e Não és o mensagem, que espectadora, está sim. por trás, meu Deus. o que está por trás da realização e da produção de um Big Brother é realmente qualquer coisa de espantoso. Porque tem desde médicos de serviço, tem um consultório, é preciso, há alturas que é preciso tirar o dente ou arranjar o dente de um dos Sim, sim, sim. concorrentes. Tem uma equipa só para trabalhar no Facebook, tem Olha uma lá, equipa, mas isso deve custar um etc. dinheirão. Como é que se faz dinheiro com aquilo? Que o Ah, conteúdo é com tão com miserável. Porque as chamadas, portanto, as chamadas, as pessoas sim, a pagam Ah, pelas publicidade, e chamadas. sim, publicidade. Apesar de publicidade. que o que aconteceu com o Big Brother de Angola foi um bocadinho diferente do que acontece isto não é, quero Estou puxar aqui em a brasa à Portugal. minha sardinha, mas a verdade é que o Big Brother de Angola teve algumas características bastante engraçadas, porque nós tínhamos algumas diretrizes, portanto, ou seja, procurávamos divulgar a cultura de Angola, eh, portanto, eles tinham que De cozinhar, certeza que ficou Sim, um tinham programa mais também. rico, mais rico. eles tinham que saber cozinhar Os pratos os Pratos pratos típicos, típicos típicos. dos vários, mágico. dos Pois. vários Pronto. Agora distritos. percebo porque é que Pois. gostaste mais, porque Eh, eu tinham, só tinham que fazendo o saber, zapping vejo não, aqueles, tinham aquela que gente saber deitada fazer em os camas pratos, com cores etc. horrorosas, cor de rosa, cor de verde, Mas alface, e eu já começo a a desligar. nível Que técnico, é desgraça. realmente, a nível técnico, é Endemol, para quem gosta de televisão e para quem é realizador, produtor, a parte técnica foi realmente muito boa. E eu tive que dar formação à equipa técnica, em especial aos operadores de câmara, que eram sul-africanos, porque nós era uma mistura, nós Hum. tínhamos portugueses, tínhamos cabo-verdianos, sul-africanos, moçambicanos e angolanos, tudo misturado na equipa. Éramos 240 ao todo. E 240. É isso que eu pergunto, como é que se 240. alimenta uma máquina destas para E um era, programa que e para era, mim, e realmente, sim, mas o que aconteceu foi que nós tivemos que trabalhar em conjunto e fazer de maneira a aproveitar, que foi esta a diretriz que nós recebemos, mostrar a parte positiva, a parte boa da gastronomia, da isso é giro. Sim, roupa, sim, da dos trajes cultura. tradicionais, etc, etc. E trabalhar com material que eu nunca trabalhei, nunca tinha trabalhado com material daquele género. Um material muito bom, fabuloso, de alta qualidade, de alta definição, que nunca mais, pronto, Olha, Nunca mais trabalhaste. mas teve a desculpa só desculpa, interromper-te. desculpa. E teve uma coisa muito engraçada que foi o facto de eu ter que ter dado workshop assim muito rapidamente aos operadores de câmara sul-africanos. Porquê? Porque os angolanos, por tradição, gostam de falar alto e gostam de conversar e de rir, etc. Mas por tradição, por norma, quando estamos todos juntos, há uma tendência para falar alto. E o que estava a acontecer era que os operadores estavam um bocado com dificuldade, estavam com medo que houvesse uma situação de conflito, quando afinal de contas não era, era uma situação Pois. de alegria. E eu tive que dar um mini workshop de comunicação, que é Pois. como é que se comunica, porque a comunicação e o comunicarmos e o falarmos uns com os outros, eh, Hum. para para Angola é de uma maneira, para Para Portugal é Portugal, outra e outra. para a Madeira é outra. Há uma. Eu vejo muito as TEDs, porque dou formação e continuo a dar formação a nível de unidades hoteleiras, a nível de empresas e a nível de caráter Uhum. individual. E, e uma das coisas que eu às vezes passo para as pessoas são as TEDs, porque as TEDs têm alguns bons exemplos. Há uma mulher chamada Lera Borodowski, ela Uhum. é fabulosa, e ela fez um trabalho, ela é cientista, e ela fez um trabalho fantástico, que trabalhou com uma tribo, se não me engano, da Nova Zelândia, e ela. E descobriu que aquela tribo, enquanto que nós dizemos olá, está tudo bem, Marina? Olá, está tudo bem, Natália? Eles cumprimentam-se com o sentido de norte, sul, este e oeste. A vida deles é Sim. feita com os Pontos pontos cardeais? Pois, cardeais. cardeais. Portanto, ela diz que é complicado chegar lá e dizer olá, 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 Sim, Marina. sim, Marina. Natália, por exemplo, Sim, não é? calma. Porque isto, olá, está tudo bem, este está tudo bem, a resposta será sim, eu estou aí para o sul, e tu? Ah, E sabia. ela Não há era lado nenhum. Borodovski de fala nisto, porque a comunicação.
é uma das coisas que a comunicação está muito associada à cultura. Os cursos de comunicação têm que forçosamente falar um bocado sobre várias coisas. Tem que se falar, e esta é que é a minha área. Eu tenho que falar não só da forma como as pessoas comunicam, mas também da forma como eu me comunico aqui, é completamente Claro, claro. Tem diferente sido da forma. se eu for a Tóquio ou se eu for a outro ponto qualquer, porque Exato. cada cultura tem a sua Tem a forma sua forma de. própria e eu tenho que saber isso. Assim como também a comunicação, o facto da nossa comunicação ter a ver com a linguagem corporal. Body language, Para Body Language, que é uma das minhas que é áreas fundamental. fascinantes, e eu tirei um curso de microexpressões de uma escola belga, e é, e é uma das coisas mais fascinantes é eu estar sentada num café e observar as pessoas, porque as pessoas têm uma maneira muito Aliás, própria, aprende-se muito muito, a muito, observar os muito. outros. E não é preciso o Big Brother, Sim, o Facebook. não estava a falar Estás do a Big Brother, ver? estava a Não, dizer não, não, agora da não. parte Nós do agora body estamos language, a sair um mas bocado. serve, aprende-se muito com um Mas é reality verdade, show. como eu, Aprende. ex-marido, dizia, quando eu e as minhas irmãs, quando a nossa família estava toda junto a falar, parecia que nós estávamos a A brigar. brigar. Ele Qualquer dizia, porque eu mal estrangeiro. falava É, português. é, Ele é, dizia, parece que estão sempre a é, brigar. é, Vocês é, estão a discordar e É, nós não, absolutamente ao exatamente ao contrário. é ao contrário. Nós contrário. estamos a É. dizer, tens uma ótima ideia. Mas É precisamente, atenção, mas mas é atenção, pela forma nós como temos, nós nos expressamos, mas não é? atenção que Em voz alta nós também. temos algumas expressões, nós às vezes sem querer fazemos uma coisa, é assim, aquilo que às vezes nós queremos dizer não corresponde bem àquilo que a verdade, na verdade nós queremos dizer, porque se nota na linguagem corporal. Ah, Que pois. é o género dizer assim, Natália, eu, vamos imaginar que me fazes uma pergunta e dizes, Paula, gostas sei lá, de Sim, de verde? ver. E eu digo, gosto. Se eu estou a Já abanar estás a abanar a se eu estou a cabeça a abanar dizer, a cabeça, não Parece assim, gosto. a probabilidade de eu gostar de verde é pouca. Faço-me entender? percebi. Ou seja, a minha E nós linguagem começamos corporal. muitas frases, Nós, desculpa, dizendo não, para depois dizer sim. Nós sim. queríamos dizer sim, por hábito. Já começamos a dizer não, mas isto são pequenas coisas que Sim, mas depois, isso é quando mais. nós Isso, observamos, isso não tem muita. Isso não é bem linguagem corporal. A linguagem corporal é mais o facto de eu olhar para ti e eu perceber quando é que tu estás bem, quando é que tu te sentes à vontade, quando é que tu estás a ouvir-me, mas já estás a pensar na pergunta que vais-me fazer, a percebes? pergunta seguinte, que é para não ficar uma branca, olha, Isto é que é Sim, a mas eu não linguagem estou corporal. presente, mas é tal história, eu não nós estou agora, presente. Deixa-me exatamente. contar aqui uma das situações mais comuns, das situações muito rápidas. A maior parte de nós, quando vai escolher uma roupa, já sabe o que é que quer, certo? Mas depois levamos, mais ou menos, Sim, já temos mais ou uma menos. ideia. Mas depois levamos um namorado ou levamos Amigo ou seja quem filho? for. Olha, é pior. E Ai, depois, eu não posso levar amigo. e depois trazemos dois vestidos e dizemos assim: o que é que tu achas? O vestido amarelo ou o vestido azul? Qual é o que fica melhor? E a amiga, ou seja quem for, pensa muito rapidamente, assim, em milésimos de segundo, diz assim: bem, ela gosta mais do amarelo, vou dizer que é o amarelo. Olha, o amarelo acho que é o mais giro. E eu, se estiver bem, tudo bem. Se eu estiver naquele dia em que eu quero é o azul, eu digo: porquê? Achas que eu não tenho cor para o amarelo? É. Bem aí, Ela diz: não é isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que, como tu gostas mais do amarelo, está bem, mas também tenho cor para o azul ou não tenho? Olha, querem ver que ela está-me a chamar gorda. Pronto, já arranjei uma bem, confusão. isso aí de facto, Já arranjei uma já confusão. arranjaste, O melhor é mas, levar facto, mas crianças. isso também E há tem a ver dias, eu com estive no a autocarro, tendência que há pessoas que têm uma tendência muito grande há dias, para criar conflitos com qualquer frase. Eu Sim, isso aí, e também há é eu sou verdade. dias, há dias spiky, foi muito eu aí engraçado, que eu não. entrei no autocarro e fiz uma experiência para ver nestes autocarros que E vão. tu andas muito a pé, mas de vez em quando apanhas o autocarro. Sim, de vez em Sim, quando, sim. há dias É. fui parar a Ponta do Pargo. Ah, Entrei tu no já SIGA. experimentaste o Sim, SIGA? sim, 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 Já, sim, já sim. seguiste? Aconselho, recomendo, etc. Que são Bem, aquilo fantásticos. Sim, São sim. siga fantásticos. sempre. Siga E foste à sempre. Siga Ponta de sempre. Pargo? Fui à Ponta do Ah, Pargo. de Perguntei, autocarro. parei ali no coisa e perguntei, para onde é que vai este autocarro? E o senhor disse-me, para a Ponta do Pargo. Nem mais, fui para a Ponta do Pargo, fui para a Ponta do Pargo. E então achei um piadão, porque o senhor, que era um turista, era super simpático, super, Aí mas tu vais a super bem viagem toda a disposto. falar como Não, motorista. não, 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 Ah, eu não Ai, falo, porque coitado do senão o homem. homem ficava estourado. Não, eu fico Ele já não caladinha. fazia a Está a volta. fazer. Eu Fazia o fiquei no regresso. canto, eu fico nas primeiras nas cadeiras, que é primeiras. para poder observar algumas coisas e poder Ah, ver e é tal, muito giro. que é giro. E então,
numa das paragens à frente, não me lembro onde, estava uma senhora que tinha vocês imaginem, não é? Ela estava parada com a carteira aqui à frente e ligeiramente inclinada para a frente e a olhar para o autocarro, Hum. mas não fez gesto nenhum. Olha, E o para o meu passou senhor, o sempre senhor, devagarinho, parou o autocarro, abriu, A abriu a porta. porta e disse: A senhora quer ir? Não. E ela disse: Então, se eu estou aqui na paragem, claro. E ele disse: Pois, mas ela não mas faz o ela não gesto. E faz diz ela, passar sempre. turista, "Oh, minha senhora, mas tem que dizer, a senhora tem que dizer, se a senhora não disser nada, como é que eu adivinho? Bem, A senhora teve uma ela sorte. entrou 5 minutos depois, noutra paragem, dá-se o inverso. Ele está a seguir e ouve, ó senhor, ó senhor, ó senhor, ó senhor. E ele para o autocarro e diz, quer sair, é, mas tem que tocar. E Pois, ela diz, mas eu pensei, é, pois aqui toda a gente sai, eu disse, mas ninguém que tocou. mas isso era a mesma Ele olhou senhora. para Era o mim, mesmo. não, era outra. Ele olhou para mim e era assim: está a ver como é que uma pessoa vai presa sem saber como? É, Ele, mas ele eles têm de ter imensa está paciência. uma paciência tremenda. Ele percebeu que a mulher queria parar o autocarro porque ela fez um gesto que é típico de linguagem corporal. O que é que ela fez? Ela dobrou o corpo e ficou a olhar para ele. Como que E ele pensou: ela se mostrou ela que dobrou eu o estava corpo. a prestar atenção porque É está à espera sério. que eu É, Eu pare. nunca estava lá. então, quando tu tens uma entrevista, se tu olhares para uma entrevista na rádio, Sim, sim. se vires que a pessoa está virada, se eu estiver virada, se eu virar o meu corpo para ti, é porque estou a Sim, querer. mas nós estamos próximas Não, uma não, da não, não. outra, Sim, aqui Mas nós não imagina, teríamos outra hipótese. imagina que sou eu que estou a entrevistar a ti Eu e até à sou Marina. capaz de experimentar fazer isso Não, hoje. experimenta, Vou experimenta. experimentar. Olha, É, Vou queridas, mas pôr nós numa temos que paragem de continuar com o autocarro. desporto. não, mas deixa-me só dizer uma Ficas à coisa. espera do autocarro. Olha, aqui no Funchal com stress não passa sempre Passaram tu o fim esperas de por semana nós. todo lá. Deixa-me só dizer uma coisa, mas imagina que eu quero entrevistar a Marina. Imagina, imagina. Se sou eu que estou a entrevistar, se eu começar a fazer isto, tu não percebes que eu quero entrevistar a Marina? Se eu virar Sim, o sim, corpo sim, para Claro, sim, ti, sim. isto é linguagem corporal. está bem, mas eu estou aqui paradinha e o pobre do motorista ia com o carro sempre Certo, a andar, não andar. é? Ia a conduzir. Olha, Hum, vamos só para acabarmos um bocado esta área da comunicação, do sim, 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 entretenimento. sim, sim. Como é que tu vês hoje as televisões? Temos tantas, é porque cada vez mais se ouve as pessoas dizerem, epá, tenho para aí 100 e tal canais, Canais. acabo sempre num ou dois porque o resto não tem Olha, qualidade. minha querida, vou dizer-te uma coisa, é assim, o meu tempo está, apesar de eu estar reformada, por incrível que pareça, eu estou com uma agenda tremenda. Neste momento estou a preparar um workshop para apresentadores de rádio, que já é a terceira Uhum. edição, e que vai ser feita no estúdio do Paulo Ferraz, com o Vítor Brito e com o José Duarte, que são dois formandos meus, tiveram formação comigo e que agora estão, portanto, que vão É da fazer, afirmação que, também. que agora são meus convidados. Já fizemos 2 edições que foram muito divertidas, foram bastante produtivas e vai arrancar 7 de maio e obviamente, Mas vocês não falam da qualidade, de eh, quem? da qualidade dos programas. Cada vez mais as pessoas se queixam, é comum, e Não, não é só em nós Portugal. falamos, Há pouco conteúdo na maior parte dos programas de estás a falar de entretenimento. televisão ou de rádio? Televisão. Mais Não, televisão. mas isto é de Mais rádio, estava a falar televisão. de rádio. Estava a Pois. dizer-te que o meu tempo agora está um bocadinho limitado porque eu estou a fazer isso e estou com curso para E apresentadores e tens estou pouco com tempo cursos, para ver. o que significa que televisão eu neste momento estou a ver menos. Hum. Ainda por cima tenho que, obviamente, como tenho muita formação e cada vez tenho mais, felizmente, porque é uma área que eu gosto muito, e do workshops, e tive, portanto, agora em dezembro estive no Porto, na FNAC de Santa Catarina, dei um workshop, uma palestra, um workshop barra palestra sobre comunicação, sobre a magia de comunicar, que é a minha área, e neste momento estou a preparar o livro que já me tinham pedido há não sei quantos anos. Estás a Ainda escrever um consegues livro? arranjar tempo. Estás a escrever um livro? Sim, porque foi-me pedido, na altura em que eu fiz o workshop, houve um diretor de uma editora que me pediu, porque eu- quando eu faço um Mas sobre que workshop, temas? quando eu faço um workshop, por exemplo, que eu fiz agora na FNAC Santa Catarina, eu pedi livros para poderem ser os livros de apoio, digamos, para as pessoas saberem quais são as áreas que eu toco. E como eu toco em tantas áreas, tanto a minha, digamos que a mesa de apoio fica com inteligência emocional do Daniel Goleman, fica Uhum. com Na Dúvida Lava o Cabelo, que é de uma empresária fantástica que, que tem um sentido de humor tremendo. Na Dúvida Lava o Cabelo. Ai, gosto É, desse. é, é. E tem um outro livro muito bom que é do Mariano Sigman, que é o livro que fala que é sobre
sobre o poder, o poder das palavras. O Uhum. Mariano Sigman é um cientista que é peruano, chileno, perdão, e que é o diretor do laboratório, é mestrado, doutorado em neurociência cognitiva, por aí fora, etc, Sim, etc, sim, sim. e que fala da parte Mas das olha, emoções, das mãos, etc. E eu tenho esses exatamente. livros todos, o que significa que é, não há um livro que fale das áreas todas que eu falo. E por isso foi-me Vais pedido, fazer um. foi-me Para fazer pedido, uma foi-me compilação. pedido para eu fazer, não, foi-me pedido para, como o meu curso toca essas áreas, toca a área da apresentação, mas toca também a área do vestuário, toca também a área da maquilhagem, que é uma coisa assim estranha, não é? Sim. Mas toca também como é que eu utilizo a minha voz, como é que eu consigo falar mais devagar ou melhor, ou de forma a que as pessoas me ouçam, como é que eu consigo dar mais ênfase ou menos ênfase a determinadas palavras, quais são as armas mais secretas ou mais, digamos que, mais famosas para uma boa comunicação, entre elas o respirar, o pausa e o sorrir, etc, etc. Por isso, como são várias áreas, e o que é que eu estou a fazer? Eu tenho neste momento para aí uns 6 livros, estou a ler para aí dois ao mesmo tempo, ou três, porque estou a ler também Sim, o sim, sim. Comunicar do Atkins, e o que E significa vais pegar que naqueles é, temas que todos. é, na- é- porque são as minhas áreas, e o que Uhum. significa que chego ao fim do dia, às vezes, queria respirar um bocadinho, fazer um bocado de meditação, fazer Qigong, que é uma área que eu gosto muito. Fazer o quê? Qigong. 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 É uma mistura, é É uma muito mistura. próximo do Tai Chi. É Tai próximo Chi do Tai Chi, mas é tipo, é como se estivesse a fazer slow motion. É é tudo em ótimo. slow É motion. para. Para ti é bom, porque tens que fazer depois ao fim do dia slow motion. Eu tenho que fazer slow motion. Abrandar. Paula, como é que, Sim, estando ligada à comunicação, sim. livros, leitura, tu Uhum, vês hoje os jovens, sobretudo os mais jovens, também tens netos, uhum. a ler cada vez menos? É Ou não assim, é concordas que eles assim. leem cada vez menos? Eu Eu não. não digo o scroll, ler hum, um livro em vez de scroll no telemóvel. eu vou dizer uma coisa. Eu não tenho essa ideia. Que É isso, bem nem toda menos. a gente Eu tem. Eu vou tenho, mas explicar nem toda a porquê. gente Eu vou tem. explicar porquê. Porque eu tenho duas experiências rápidas que eu posso falar, que é, Hum. eu voltei a participar felizmente, e é um privilégio para mim, uma honra, porque eles retomaram esse curso, que é um curso certificado pelo Trinity College of London, que é da Art Emotion. Eu dei, que é o curso de teatro, dança e música, e eu dei o laboratório de comunicação, ou voltei a dar. Na primeira edição eu dei, depois eles, entretanto, houve o Covid e tal, e parou, e a Art Emotion deu. E as idades que eu tive foi mais ou menos entre os 10, acho que Mas isso 10, não são Exato. miúdos que já têm espera, interesse. 10 a Eu 16. digo em E geral, a nível geral. o que aconteceu foi que eles levaram livros para poderem fazer teatro Uhum. comigo. Eu disse, tragam o que quiserem. Trouxeram livros. Hum. Eu não disse para Pronto. trazerem. Eu não disse para Pois. trazerem livros. Eu disse, tragam o que vocês Mas eu quiserem digo para a fazer nível geral, teatro. quando tu te sentas e observas os miúdos, E o meu neto, o segundo exemplo, o meu neto, pronto, isso já é o meu mesmo Mais neto, mais velho. o meu próximo, é um neto, miúdo. fomos já a uma livraria, passa para, vou ter que fazer publicidade, Bertrand e Fnac, etc. Não, Fomos a faz uma Sim, mal. sim, destas. sim, A sim. leitura podes fazer tudo. Pronto, fomos à Fnac. E depois fomos à Bertrand e ele disse: Olha, eu disse, perguntei-lhe, fiz-lhe uma pergunta que não é normal, mas pronto. Eu disse: que livro é que me aconselhas? E ele: Este. E Pois. disse: Verdade, verdade. E eu comprei o livro para perceber quais são os livros que ele Ele gosta, gosta. porque ele tem Ora, 13. interessante. Sim, E eu sim. fiz ao contrário, eu tentei perceber que livros é que ele gosta. O livro que é já, banana, qualquer coisa, Ah, whatever. sim. Sim, sim. O Diário do Acho que Banana. ah, Exatamente, eu estás a ver que disse: tu também tens uma menina com 10. Ai, a Inês não pode entrar na Bertrand que ela quer comprar um livro. Pronto, Toda vez que eu a Mas levo isso lá. é por isso, ótimo. A minha tem essa tendência, mas eu tenho. Eu, por exemplo, a minha sobrinha, a única que tenho agora, mais novinha, que é a Leonor, no Natal e nos anos ofereço sempre um livro. Posso pôr-lhe um dinheirinho dentro do livro, mas ela é obrigada a abrir o livro para livro para encontrar o encontrar o dinheiro, mas dinheiro. não seja por isso. Exato. Porque a mim faz-me imensa pena Por isso eu não ver sinto cada vez isso, eu não mais. sinto, porque o que eu tenho É uma pergunta que observado, gostaria de pôr a vários formadores, a eu, professores. sim, porque o que eu noto é outra coisa que vocês não estão a falar, que eu acho que é Diz lá, muito diz. importante, porque eu noto que os miúdos estão a ler, não os livros que vocês querem, mas os livros que eles Que eles querem. querem. Que eu Tudo acho, bem, Sim, sim, que acho sim, sim. ótimo, tudo acho bem. ótimo. Com o devido Também respeito, não líamos os com o livros que as devido, nossas mães e com o devido que as respeito, professoras acho que é mandavam ler. ótimo. E Nós líamos aquilo que estava eu ali. noto, eu vou várias vezes à livraria, porque eu ando sempre atrás destes livros, porque é a minha leitura preferencial, ando sempre à procura de livros sobre comunicação, sobre isto, sobre aquilo, etc, etc. Mas o que eu noto, porque eu dou workshops a escolas,
Em Pois é, por muitas isso é que eu escolas. faço a Sim, sim, pergunta. sim. Tu Workshops, estás muito eu mais dou. próximo desse Eu universo. dou workshops às escolas secundárias e etc. E o que eu Exatamente. noto, e isso é que me preocupa, é os jovens, e agora noto também nos adultos, estão cada vez mais com. Aliás, já começa a aparecer que jovens com 15 e 16 anos com tendinites e coisas ites que eu não tenho com esta idade, Sim, sim, Aquilo, que sim. é, passam o tempo todo agarrados ao Ah, sim, agarrados ao agarrado ao telemóvel. telemóvel. E telemóvel, depois o que é que sim. Mas é isso acontece? que me faz confusão. Mas espera, Se pensa que deixa-me eles só estão dizer, a ler deixa, apenas, eles estão a ver deixa-me os só, TikToks deixa-me e só dizer qual é a parte importante disso, que isto é que é o mais importante. O estar lá, ainda vá que não o que é vá, que estou a observar? vá que não vá. O problema é este, é que fala-se muito pelo WhatsApp. E depois, quando eu faço os workshops, o que é que acontece? Eu encontro cada vez mais jovens que Tímidos. têm pânico Pois. de falar em De público, falar e de Sim, atender o sim, porque sim. não, telefone. para já O não sabem, contacto para já não é sabem isto. como é que se fala. Pois. Faz-me Eles entender? não Sim, sim, sabem sim, percebo, percebo. abordar, fazer uma conversa Está normal. bem? Eu não vejo isso. Eu É. vejo, e há dias parei nos Reis Magos para tomar um café. Fez-me pena ver um menino de bicicleta. Uau, fantástico. O miúdo, em vez de estar agarrado a um telemóvel, está com a bicicleta. E Hum. dizer, pai, 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 olha para mim. O pai não tirou, durante a meia hora em que eu estive lá sentado, os olhos do telemóvel. Pronto. A irmã, 13, 14 anos, exatamente a mesma coisa. A mãe, a mesma coisa. O miúdo andava para baixo para cima de bicicleta e quem prestava atenção ao miúdo era o cão. Por isso é que eu estou a dizer, neste Isto, momento o que mais me preocupa, toda a gente diz, porque os miúdos leem menos. Não, eu não acho. Eu acho que os miúdos estão a ler e acho que os miúdos estão a fazer boas escolhas, etc. O que me preocupa, sim, é os primeiros miúdos e depois os jovens e depois os pais. Mas os miúdos. Os miúdos estão nos workshops, eu faço workshops interativos em que eles têm que fazer exercícios. E quando chega a altura de fazer exercícios, é pânico completo, pânico. Não, não, não é medo, é pânico. Vir para o palco, é pânico em falar, é pânico em dizer bom dia, olá, boa tarde, faz favor, é uma Mas dificuldade eu também tremenda. era assim, eu era Não, não, bastante não, 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 tímida, não, não, mas mas agora é agora nem isso não, que vê. tanto. agora não, agora as Podes pessoas ver. têm Agora notas que é. muito, 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 agora é muito, brutal, muito, mas tu agora tens. é demais. Tu podes ser tímida. Pois, porque eu Sempre era se foi. assim. Sim, Uns sim, mais sim. tímidos, uns mais comunicadores, sempre. O que eu noto agora, e eu não só vejo isso agora aqui, que estou aqui na Madeira há mais tempo, estou aqui há 6 meses, nos anos em que vivi Não. na Inglaterra, não me apercebi disso nem na Austrália, porque havia muito pouco telemóvel. Pois, exato. É mais. Na Alemanha já me apercebi brutalmente de famílias que Uhum. se juntavam para estarem juntas, como eu tinha um hotel, tinha espaço suficiente, as pessoas vinham para ali para se encontrar uma vez por ano as famílias. Eram grupos de 25, 30 pessoas. E o que era grave era a galeria em cima, às vezes estava mau tempo, e eu tinha uma galeria grande, com sofás, com mesas, onde as pessoas vinham, aliás, vinham para ali porque tinham esse espaço para estarem juntas. Uhum. Mesas grandes que já Uhum. ninguém tem. Uhum. Juntar uma família grande a uma mesa, vais juntar onde? No restaurante, mandam-te embora 2 horas depois. E os miúdos não podem fazer o barulho que fazem normalmente, portanto, aquela casa era ideal para isso. E então era ver os miúdos, primeiro brincavam assim um pouquinho uns com os outros e depois, silêncio, 10 pequenos ao telemóvel. Pois. Os pais a conversarem juntos e a beber, pelo menos eles estavam a apreciar o facto de estarem juntos, porque aquela família nunca se vê, cada um vive às vezes em cada país, e estados, porque a Alemanha é grande, e então aqueles miúdos, eu pensava assim, mas estes miúdos não sabem comunicar. Nas pessoas, nos locais de trabalho, os mais jovens tinham grandes dificuldades em contactar nos hotéis, não querem fazer recepção, não querem, porque não querem estar a falar. Pois, por isso é que, Pois. por, Pânico de atender o por telefone, de isso neste estar em contacto com Por outro isso é ser que eu, humano. nos É workshops que eu tudo faço, online. e nos cursos que eu dou, e às vezes passam por mim, portanto, a título sigiloso, passa Hum. uma mestranda, uma pessoa que está a tirar uma licenciatura e que tem uma apresentação final para fazer, etc, etc. E, inclusivamente, até já me passaram professores também, e professores incluindo universitários, a grande dificuldade, porque as pessoas passam muitas horas a conversar pelo WhatsApp, a mandar mensagens pelo Sim, WhatsApp, sim. e depois acabam por ter dificuldade. Porque é que eu nos meus cursos eu trabalho com espelhos? As pessoas dizem, o que é que precisa para dar o curso? Espelhos. Eu digo, espelho de quê? Espelhos para quê? Para quê? Porque eu preciso que as pessoas primeiro vejam quais são as caras, as formas, como é que mexem o corpo, como é que falam e como é que mostram e reagem a determinadas notícias
com o corpo, porque às vezes, como nós já não sabemos comunicar, porque estamos muito já ligados aos WhatsApps e por aí fora, as pessoas começam a ficar tímidas e começam a ficar retraídas e ficam tensas e E depois olham para o fecham o chão, corpo, olham fecham, para o chão, Sim, fecham, sim, não sim. fecham o olham, não abrem corpo, os olhos. olham para baixo, não Exato. sabem o que é que vão fazer com as mãos, perguntam-me assim, onde é que eu coloco as mãos? As mãos colocam-se naturalmente aqui, ao lado Uhum. das pernas. O que se passa é, as pessoas têm dificuldade, não só na linguagem verbal, mas também na Mas não, linguagem pois é. corporal, o que é complicado. E é aí a minha insistência nessa parte, é comunicar. Porque comunicar é uma magia. Estarmos uns com Pois, os exato. outros. É E comunicar, perde-se isso, comunicar perde-se é isso. mágico, é mágico. E os miúdos comunicam uns com os outros Mas quase daqui, os se o outro adultos, está ali ao fundo, os adultos fazem a mesma coisa. Ai, eu mando-lhe uma mensagem. Não é por preguiça para ir lá, é o falar. É o O falar. falar, Eu mas noto. isso é o que nos distingue dos É. animais, que se calhar agora por, comunicam mais do que, do que por muitos de isso é que eu nós. quando eu dou os cursos que eu dou e os workshops, são cursos em que eu toco na parte da inteligência emocional, eu toco na parte da programação neurolinguística também, porque também tenho formação na área, mas depois também toco na parte da linguagem corporal e na parte da Uhum. linguagem verbal e na colocação da voz. Porque como eu não falo, como eles não falam habitualmente, eles têm dificuldade até de entender como é que é esta linguagem. Se eu estou a falar com calma, se eu estou a ser doce ou se eu estou a ser assertiva, porque como Tudo. falam mais Uhum. pelo WhatsApp, perderam a noção São disto de. tudo. Perderam a Como é que noção. tu vês, por Isso exemplo, é o que mais temas, me preocupa neste momento. como é que tu te sentes em relação à inteligência artificial? Sim. Veio para ficar. Veio para ficar, desde que seja bem utilizada, Exatamente. não me Como é causa. que achas que as Não, pessoas não me causa coisa. não A mim utilizas? perturba mais, eu vou-te explicar o que é que me perturba mais. É assim, eu vejo pessoas, mas não é aqui, em todo lado, e Sim, nos isto próprios agora livros, nunca fui tão à aldeia global como sim, agora. nos próprios livros, nos livros do Mariano Sigman, enfim, do Atkins, desses todos que fazem, do Uhum. Philippe Touchet, todos eles falam nisso, falam piso por aí fora. O que está a acontecer, e isso é que talvez seja mais preocupante, mas já está a começar a acontecer e é uma coisa muito positiva para mim, que é, antigamente tu tinhas uma licenciatura, um mestrado e um doutoramento e só isso era o suficiente para teres um emprego. Exato. Atualmente, começou primeiro, penso eu que deve ter sido na Europa, num dos países que começou, mas agora já está a começar a espalhar-se pelo mundo inteiro, o que eu acho ótimo, que é, eu tenho que ter eu posso ter uma licenciatura, posso ter um mestrado, posso ter um doutoramento, mas eu tenho que ter o meu QE, que é o chamado quociente emocional, É, ele tem que Sim. estar bem. Ou seja, eu tenho que ser a uma pessoa, inteligência Inteligência emocional. emocional. É. Equilibrada. eu tenho que ser uma pessoa consensual, Ah. tenho que ser mesmo uma pessoa dizer, Uhum. ser educada, bem Exato. formada, tenho que saber que é preciso quando chega qualquer lá dizer bom dia. E Exato. depois dizer, faz favor, muito obrigada. Estas coisas são tão Tão importantes, são simples. tão simples. E, neste momento, há pessoas que, algumas empresas, fora da Madeira, penso que um dia chega à Madeira também, que são escolhidas exatamente porque são Pela consciência. pessoas Pois. pela capacidade de serem consensuais, serem saberem dar a volta, saberem pegar na sua equipa e valorizá-la e não dizer, se és um incompetente, tu não prestas para nada, permanentemente Exato. nisto. E neste momento as pessoas são mais escolhidas, com- o que é ótimo, pela sua capacidade de lidar com a equipa, com o Com os trabalho, Vai, imprevistos. exato. os Então eu tenho. imprevistos e saber dar resposta e dizer: não me tragas problemas, traz-me soluções. Exato, Tens exato. solução? Ótimo, é isso que eu quero. Mas vê, a inteligência emocional foi uma coisa que me chamou a atenção, vivia na pele, mais depois de viver na Alemanha. Porque a ideia que eu tinha é que os alemães, sendo tão pragmáticos, nós até gozamos, temos anedotas por causa disso, que é o pragmatisch, praktisch gut, diz que seja pragmático, quadrados, na quadratura, não tens inteligência emocional, de certeza. E a minha filha pequenina, 13, 14 anos, percebeu-se disso, pequenina. Sim, Porquê? Porque o alemão tem tudo correto, tudo feito. Ele chega a horas, ele tem tudo planeado. Tinha reservas para o hotel para daqui a 6 meses, ele já sabia exatamente a hora que iam chegar, daqui a 6 meses. Uhum. Vindo de Leipzig, lá para cima,
horas e horas de trânsito. Podia acontecer qualquer coisa, sobretudo agora que os comboios não funcionam sempre, os Sim. autocarros nem aparecem, já são conduzidos numa linha tão simples como a linha lá perto de casa. O motorista do autocarro era búlgaro, tinha Uhum. acabado de chegar ao país, não falava uma palavra de inglês, de alemão, era inglês e mau, Uhum. e não sabia como é que chegava ao destino, e era o motorista daquele autocarro. As pessoas é que lhe diziam como é que ele contornava para chegar em Berlim. Sim. Portanto, perante tudo isto, o que é que acontece? Eu descobri que a maior parte dos alemães não tinha inteligência Inteligência emocional. emocional. E eu não quero aqui ofender ninguém, mas isto era uma coisa que me fazia Mas confusão, porquê é que que dizes é, isso? digo isto porquê? Uma coisa tão simples quanto isto. Eles têm uma coisa planeada. Uhum. O que é que Se acontece? sair Mesmo numa fora obra. do. Está planeado, vamos a uma obra. Falha qualquer coisa, o Fazem- português e o espanholito, então o italiano, se vai assim, fara e vai fazendo. Descobria a solução, o alemão bloqueava e dizia caput. Ele entra quase em pânico, Hum. eu não estou a exagerar. Não, E é. eles já não conseguiam contornar. Nós sempre dissemos que o português improvisa bem. Espera aí, Agora, Marina, mas isso espera, não é espera, bem inteligência espera, emocional. espera lá. Porque Depois o que é que a acontece? inteligência emocional é mais quando tu Espera, tens a capacidade espera. de Quando ele dosear, estava planeado. Exato, simplificar, lá está. percebes? Eu só fui ao prático, agora espera lá. Ser uma pessoa que E está à hoje frente de uma equipa planeei que vou calmamente. àquele restaurante e eu vou comer o bolo de maçã. E eu chego e Não o há bolo de bloqueio. maçã acabou. Hum. Aquela pessoa calma, isto acontecia montes de vezes, e sobretudo homens que me fazia confusão, o que eles brigavam por causa de uma porcaria de uma fatia de bolo. Eles chegavam, não há bolo de maçã. O humor, o dia, o rosto, a expressão, o falar em voz alta, irritadíssimos por Sim. causa de uma fatia de bolo de maçã. Hum. E eles não conseguiam dar a volta. Isto não é só ser tolerante. Isto era, eu achava que falta ali uma capacidade de Gerir as lidar, de as gerir as emoções. emoções e depois eu não saber É dinâmica que de é, grupos, eu não de saber liderança. pois isto nas empresas. Sim. Eu tinha pessoas que me diziam constantemente, eu detesto, notou-se depois do Covid, eu já não quero voltar ao trabalho porque descobri que sou muito mais feliz, não estou com aqueles estupores todos, porque as pessoas, faltando a inteligência emocional, faltando o respeito, faltando a empatia, o que é que Uhum. acontecia? Tratam-se mal uns aos outros, perdoam-se pouco as falhas. Sim, porque E aí falta a humanidade no fim. o que neste momento está a contar muito é o chamado QE. Porque está a contar. Pois, É Sim. evidente que eu tenho que ter, ainda é bem. evidente que eu tenho que ser uma pessoa para determinados cargos, é evidente que eu tenho que ter, enfim, de conhecimentos, etc, etc, Sim. etc. Mas tens de ter Mas inteligência eu tenho emocional. que ter a capacidade, Senão não consegues lidar com a tua uma equipa. capacidade de consensualidade, da diplomacia, de saber estar, etc. Eu gostava de dizer aqui, vocês desculpem-me estar a citar uma pessoa, mas tenho que a citar, porque são duas pessoas que eu gosto muito, são duas pessoas que fazem parte da minha vida há muitos e muitos anos, sendo que uma delas faz parte da minha vida para aí há 40 e tal anos, que são duas pessoas que são exatamente isso, que é o João Carlos Hum. Abreu e a Teresa Brazão. Eu conheço Ora, a Teresa vai há 30 e tal anos, e que veio aqui a as semana duas passada. que eu Sim, ouvi, posso e foi usar. fantástica a entrevista dela, que é exatamente isso, é a consensualidade, é ser diplomata, é ser uma pessoa que está bem com a vida, Que está bem. é Exato. estarmos bem, é Temos que estar sabermos, bem connosco. é sabermos tirar partido daquilo que nos dão e daquilo que o universo nos dá e viver bem consigo próprio. Como é que E Exato. isto ser-se isto agradecido? é o quociente emocional a trabalhar, Sim. que são duas pessoas que têm um quociente emocional muito alto. Muito alto. Muito bom, E muito bom. quando tu tens isto, tu tens normalmente uma das chaves é ser-se agradecido. Tu Sim, és uma pessoa claro, agradecida. Gratidão. completamente. Então, agradecida. Para já, já agora aproveito, não é? Sim, ela faz a meditação, tu fazes Não, eu dessa faço tudo. parte. Sim. Para já agradecer o facto de vocês me convidarem, que Ai, foi muito uma ideia obrigada. muito boa, Temos gostei mais muito. 3 minutos para falar nisso. Sim, Sim. não, muito obrigada por isso. Obviamente que eu gosto muito, eu para já sou terrível porque eu falo imenso, não é? E se me derem corda, falo durante X horas, porque é a minha área e porque gosto muito e Gostas. Tu eu, fazes eu aquilo que sou. gostas, é a tua máxima. É assim, a minha máxima é, eu faço aquilo que eu gosto, estou bem com o Uhum. universo está bem comigo, se o universo estiver bem comigo e eu estiver bem com o universo, está ótimo, a vida corre-me lindamente. Um dia pode que não ser tão bom, mas amanhã vai ser melhor e esta é a minha forma de viver e sou uma pessoa pacífica, não sou uma pessoa de confusões, de conflitos, porque Sim. não é a minha área de todo. A minha área, sobretudo, é uma área de aproveitar aquilo que eu gosto e fazer aquilo que eu gosto
com as pessoas que eu gosto. Gosto. E Eu aproveitar bem nas pessoas Eu- aquilo que elas têm de melhor, não é? Mas sobretudo eu estar com as pessoas que eu que eu gosto. gosto. Que isso Pois, para mim é o que me enche o coração e o peito. Tu não Aquece gostas, o fazes o quê? coração. exato, Não Quando gostas de é o alguém. contrário. quando eu não gosto, eu pura e simplesmente tiro Sim, ou retiro, sem, sim. sem problema nenhum. E se tiveres que lidar com aquela Eu pessoa já todos os Não, não, dias, não, tens de aproveito que ter é. não, a inteligência emocional retiro, não, para não lido, Não. não lido, não lido mesmo, o de quanto todo, baste, não lido, cordialidade não lido, definitivamente não lido. Tudo o que é pessoa, tudo que seja coisas, momentos que não sejam de boa e energia, energia. de Energia. boa índole, de boa educação, eu não lido. Ponto. Eu tive agora uma experiência fantástica porque eu tenho uma das coisas que eu gosto de fazer é um dia eu vou. Portanto, eu um dia Ah, vou, sim. por exemplo, um dia vou, já fiz, um dia vou andar de paraceio, de parapente, já andei. Uhum. Um dia vou sambar na avenida. Há pouco tempo estreiei-me com esta idade e fui dançar na avenida. Adorei a experiência, foi No fantástico. carnaval. E para o Criei, painel já vai outra vez. criei Para mais o ano fazes, amizades, não é? criei mais amizades. Fui vestida de baiana, que é uma coisa que eu gosto muito porque tem a ver um bocado com a minha Uhum. terra, porque Sim, sim, baiana sim, está uma sim. ligação histórica, e eu gostei muito de ir vestida de baiana, adorei o grupo das baianas, elas são fantásticas. Continuamos a encontrar-nos, há dias fizemos um jantar, tenho mais, portanto, são mais amigas que eu arranjei e realizei mais um sonho. Pode dizer assim, mas esse sonho é pequenino. Sim, mas eu já tive o sonho de outros sonhos maiores e que neste momento alguns deles estão a caminho. E É quando o se teu bucket realiza os list. sonhos, Claro. Não, eu voltamos a Fazia realizei. parte da deitar-nos e a tua lista. sonhar. Não, eu continuo sempre a sonhar coisas boas. Sim, coisas E acho boas que há para. mais um que tu queres realizar este ano, não é? Mas É, não vais não dizer. vou dizer. Há E um que tu não vais conseguir fazer com que ela diga não nada. vale a pena. Ai, não vale a pena. Eu só, Mas vou eu estar só, eu atenta. Podes só, estar atenta, eu está só bem. digo, eu só digo depois dele estar feito. Mas é para agora, é É para perto, agora, é para é. agora. É para É agora, para é ainda agora. para Agora. este É, ano. é, Está bem, é, é. ainda se calhar voltamos cá e falamos sobre isso. Paula Lourenço, foi um gosto. Muito Muito obrigada. obrigada por teres vindo Obrigada. cá ao nosso Velha Guarda. Natália, nós Obrigada. voltamos para a semana com outro convidado. Obrigada. Boas Páscoas. Boa Páscoa. Boa Páscoa.